Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Bora para mais um super comparativo que você só encontra comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E olha só, pessoal, trouxemos aqui dois fortíssimos concorrentes nessa categoria que aqui no nosso canal a gente chama de crossovers médios. Para isso, a gente trouxe aqui o Jeep Compass da linha 2022, lembrando que esse aqui é a motorização flex, portanto tração somente nas rodas dianteiras. Esse aqui que traz como novidades o novo motor 1,3 litros turbo de injeção direta e também o sistema de conectividade da Jeep, né, que chama aí Adventure Intelligence, onde além de você ter uma nova central multimídia, o carro já sai com uma linha de telefone e você tem uma série de funções onde você consegue interagir com o carro através do seu smartphone, toda uma plataforma conectada, além de outras melhorias que a Jeep fez aqui no seu campeão de vendas. E para confrontar ele, eu escolhi, acredito eu, ser o carro mais forte no mercado brasileiro em matéria de concorrência. Aqui nós temos o Volkswagen Taos, que vocês já viram vários vídeos no canal, vídeo de pré-lançamento que gravamos lá na Volkswagen, também fizemos aí um vídeo com esse carro no campo de provas da Goodyear e também fizemos mais recentemente um vídeo falando aí sobre os acessórios disponíveis para o Taos, que também servem para outros modelos da Volkswagen. Pois bem, pessoal, aqui nós temos um carro novo com tecnologias que a gente já conhece, como por exemplo o sistema de powertrain desse carro, que já é bastante conhecido, o 250 TSI, a central multimídia que é o Volkswagen Play, porém é um carro novo que também traz novidades. E o objetivo desse vídeo aqui é justamente confrontar esses dois carros, que certamente são eles que vão brilhar nessa categoria aí de crossovers médios no mercado brasileiro. Mas antes da gente entrar aqui nos detalhes do vídeo, pessoal, cabe um importante esclarecimento. O Jeep Compass está aqui na versão Série S, a versão topo de linha com o novo motor T270. E aqui do lado nós temos o Volkswagen Taos também na versão topo de linha, versão Highline. Só que este carro aqui, ele não tem um pacote que nós poderíamos ter aqui no carro, que é o pacote da edição de lançamento, que muda aí alguns detalhes estéticos e do ponto de vista de funcionalidade, este pacote acrescenta o sistema de som da Beats. Pois bem, pessoal, não foi possível conseguir aqui o Volkswagen Taos com esse pacote, até porque essas agendas de comparativos são bem complicadas, em especial quando os carros são lançamento. Então, para a gente não perder essa oportunidade, a gente pegou aqui o Volkswagen Taos na versão Highline. Agora, o que é importante para vocês é que mesmo não tendo esse pacote, é importante dizer que este carro com ou sem pacote do ponto de vista de funcionalidade e dos recursos, ele é exatamente o mesmo. Portanto, isso não atrapalha aqui o nosso comparativo. Então já vamos de cara aqui para a questão da motorização dos dois carros e até mesmo a categoria em que eles estão inseridos. Pois bem, pessoal, os dois modelos aqui, olha só, são motores turbo, motores flex, somente tração nas rodas dianteiras, por isso que eu chamo isso aqui de crossovers, e os dois, curiosamente, têm câmbios automáticos de 6 marchas. E olha só, o fornecedor do câmbio dos dois é a japonesa Aisin, então a gente vê algumas proximidades. Pessoal, qual é a categoria desses carros? Eles são os compactos? Não, porque como a gente sabe, tanto aqui na Volkswagen, que a gente vai ter como compacto T-Cross, como aqui na Jeep, que nós vamos ter o compacto Renegade. Mas eles são efetivamente os médios puros? Também não. Porque aqui na Volkswagen a gente vai ter a Tiguan e aqui na Jeep já tivemos no Brasil, nesse momento nós não temos, nós temos o Cherokee. Então, que carros são esses aqui? Eles ficam nessa categoria bem no meio, né? A gente pode falar que eles ficam entre os compactos e os médios, ou são os médios pequenos, por assim dizer. Bom, os dois têm motor turbo, os dois têm motor flex, só que tem uma importante diferença, porque aqui o Jeep Compass usa um motor 1,3 litro, enquanto o Volkswagen Taos usa um motor 1,4 litro. Então vamos falar dos números aqui primeiro do Compass. Começando por esse motor aqui, pessoal, faz parte da família GSE, em inglês Global Small Engine, traduzindo motores pequenos globais, aí da FCA, agora Stellantis. Mas a bem da verdade é que isso aqui é um DNA FCA. Pois bem, pessoal, é um motor completamente novo? Não, não é um motor completamente novo. Nós já vimos esse motor aqui no mercado brasileiro. Quando você vai ali no Fiat Argo ou até mesmo no Fiat Cronos, que tem aquele motor 1.3 Firefly, que é o 4 cilindros com sistema de injeção indireto,
é o mesmo projeto desse motor aqui. Agora, são motores iguais? Claro que não, porque apesar de ser o mesmo projeto, esse motor aqui foi modificado e bastante para receber injeção direta, para receber turbo e para receber, por exemplo, o sistema Multi-Air 3. O que é isso? É o controle inteligente aí da operação das válvulas. Então você tem aqui a possibilidade de mexer aí de forma variável na abertura das válvulas de admissão e de exaustão, e não só no tempo de abertura, mas também no lift da válvula, o quanto ela abre. Então nós temos aqui um sistema muito flexível para controle de válvulas. Dessa forma, apesar do projeto ser o mesmo, o motor passou por uma série de modificações para justamente ter muito mais potência. E quando eu falo muito mais potência, não é pouca não, porque esse motor aqui ele vai de 180 cavalos na gasolina, olha, motor 1,3 litro, até 185 cavalos no etanol. É bastante coisa, potência máxima obtida aí a 5.750 rotações por minuto. O torque também é elogiável, 27,5 kgfm. Aí ele é igual, tanto no etanol quanto na gasolina, obtido aí torque máximo a apenas 1.750 rotações por minuto. É uma rotação bem baixa para você ter aí o torque máximo de 27,5 kg, que justamente dá nome ao motor, porque esse motor chama T270. O 270 é o torque máximo em newton-metros, daí esse nome T270. Então a gente vê aqui um motor que, pelos números, ele impressiona bastante pela faixa de torque e potência com uma cilindrada de 1,3 litro. Aqui sob o capô do carro da Volkswagen, pessoal, já não tem tanta novidade. Aqui nós temos o conceituado motor 250 TSI, que já passou por vários carros da marca, como por exemplo, temos aí Polo GTS e Virtus GTS com esse motor. Temos também o T-Cross 250 TSI, também esse motor. Já tivemos tanto a Tiguan 250 como também o Jetta 250 TSI com esse motor, dois modelos que já foram descontinuados aí do mercado brasileiro. E agora temos aqui um motor no Taos. Aqui nós temos um motor 1,4 litro turbo também com injeção direta, duplo comando variável. Só uma observação, aqui no carro da Volkswagen é correia dentada no acionamento do comando. No carro da Jeep é corrente. Então a gente consegue ver uma pequena vantagem para o carro da Jeep neste quesito. Pois bem, quais são os números desse motor aqui? Potência máxima, quer seja no etanol ou na gasolina, 150 cavalos, porém obtidos a 5.000 rotações por minuto, o que é uma rotação menor do que o carro da Jeep. Torque máximo desse carro dá nome ao motor 250 TSI, seja 250 Nm, que equivale a 25,5 kgfm, também quer seja no etanol ou na gasolina, e o torque máximo obtido a 1.500 rotações por minuto. De novo, um torque máximo obtido em rotação menor do que o carro da Jeep. Pois bem, pessoal, se a gente fosse considerar apenas a questão de números, a gente pode imaginar que o carro da Jeep acabaria levando vantagem, né? Mas, pessoal, potência absoluta e torque absoluto sozinhos não querem dizer muita coisa. Eu já disse várias vezes para vocês aqui no canal que a potência e o torque são importantes, mas eles dependem de uma série de outras coisas, como, por exemplo, o tipo de transmissão. No caso aqui, os dois carros são muito próximos. Ambos usam câmbios automáticos de 6 marchas e os dois também têm tração nas rodas dianteiras. Então o que vai determinar o rendimento final? O peso final dos dois carros. Afinal de contas, é quanto que o torque carrega e quanto que a potência carrega. Quando a gente olha a relação peso-potência, ela é favorável para o carro da Jeep. São 8,6 kg para cada cavalo no Jeep, enquanto nós temos 9,5 kg para cada cavalo no carro da Volkswagen. A gente sabe que potência interfere mais na velocidade máxima. Agora, o que realmente faz diferença na aceleração, no 0 a 100? Aí sim, é o peso-torque. E olha só, quando a gente vem aqui no carro da Jeep, são 57,8 quilos para cada quilograma-força-metro. E o carro da Volkswagen são 55,7 quilos para cada quilograma-força-metro. E a gente não pode esquecer que o carro da Volkswagen entrega o torque máximo em rotação menor. E isso pode fazer diferença na questão do 0 a 100. Outro detalhe, peso do carro também interfere em consumo. O carro mais leve tende a ser mais econômico. Mas tudo isso nós vamos medir na prática para mostrar para vocês.
Bom, pessoal, aqui já vai uma observação. Seria muito legal se a gente tivesse tempo para poder fazer todos os testes com os carros nos dois combustíveis, tanto na gasolina quanto no etanol. Mas pelo período que a gente vai ficar com o carro, os dois carros vieram abastecidos com gasolina. Portanto, faremos todos os testes com gasolina, até porque é o combustível mais comumente utilizado no Brasil. Então já vamos aproveitar para começar a responder perguntas que chegaram lá no nosso vídeo de agenda em relação ao consumo dos dois veículos. Como eu disse, nós vamos fazer os testes com gasolina, então os números que o Inmetro fornece são os seguintes. Com gasolina, pessoal, o consumo urbano, o Jeep Compass faz 10,2 km por litro. E enquanto aqui o carro da Volkswagen, também no consumo urbano, coincidentemente pelo Inmetro, 10,2 km por litro. Olha que proximidade. Quando a gente vai para o consumo rodoviário com gasolina, o Compass faz 11,7 km por litro, enquanto o carro da Volkswagen faz um pouco mais, 12,5 km por litro. E também perguntam para a gente qual é a capacidade dos respectivos tanques de combustível. E olha só, a gente tem aqui no Compass um tanque um pouquinho maior, são 60 litros contra 51 litros aqui do Volkswagen Taos. Aqui na frente dos dois carros temos muitas coisas para contar, mas eu vou começar pelo sistema de iluminação. E o primeiro que eu vou abordar é aqui o Jeep Compass. Começando aqui pelo Jeep Compass, pessoal, na linha 2022 tem novidade aqui na iluminação do farol, porque aqui a Jeep já tem um sistema que é quase Full LED. Por que eu estou destacando isso? Olha só, nós temos aqui farol alto, farol baixo, luz de lanterna e luz de rodagem diurna em LED aqui no bloco superior. E ali embaixo o farol auxiliar também em LED. Agora, por que quase Full LED? Porque a luz de pisca que fica aqui na parte mais interna continua sendo uma lâmpada incandescente convencional, né? A Jeep esqueceu de colocar o LED aí. Outro detalhe, esse farol aqui também tem o sistema de ajuste de altura do facho do farol, porém isso é feito manualmente através de um botão que você tem lá dentro do carro. Então, à medida que você coloca carga no carro e o facho começa a incomodar outras pessoas, você consegue corrigir a altura do facho do farol. E também está presente aqui, por conta da câmera que tem ali no para-brisa, o sistema de comutação automática do farol alto. Então ele liga e desliga o farol alto automaticamente de acordo com o tráfego à sua frente. Quando a gente vem aqui para o carro da Volkswagen, pessoal, aqui muda bastante em matéria de iluminação. Para começar, aqui sim, nós temos um sistema de farol totalmente em LED, aqui é um Full LED de verdade. E olha só, é um sistema inteligente, que a Volkswagen chama de IQ Light. Esse sistema, ele usa até mesmo uma câmera instalada ali no para-brisa, atrás do espelho retrovisor, para entender o que acontece à frente do carro. E aqui, pessoal, o sistema é tão inteligente que vocês estão vendo que ele não tem mais o farol auxiliar ali embaixo. E por quê? Para começar, nós temos aqui o sistema do tipo projetor, né, que é o canhão com aquela lente na ponta. E esse sistema aqui, ele é motorizado, então ele faz a compensação automática da altura. E esses canhões, eles também podem se deslocar para as laterais. Então esse sistema IQ Light aqui, ele tem modos diferentes de condução do carro. Quando você está em baixa velocidade, ele faz uma iluminação mais próxima do veículo, inclusive nas laterais. À medida que você aumenta a velocidade, ele começa a distribuir melhor a iluminação para frente. Quando você vai para a estrada, ele levanta mais o farol e concentra mais o facho do farol. E ele também tem o sistema de comutação automática do farol alto. Ou seja, aqui nós temos um sistema mais inteligente e eficiente. E olha só, a assinatura luminosa aqui também é diferente e inédita no mercado brasileiro. Vocês estão vendo, além dessa assinatura de lanterna, nós temos essas barras que saem aí do símbolo da Volkswagen que compõem a assinatura luminosa, deixando o Volkswagen Taos bem diferente nesse quesito. E quando o assunto é assistência à condução? Pois bem, os dois carros possuem assistentes para esse tipo de situação. Agora, vamos começar aqui pelo carro da Jeep. Por quê? Aqui no carro da Jeep nós temos um radar frontal, que inclusive ele fica posicionado bem ali embaixo do para-choque, logo abaixo da placa. Esse radar emite ondas eletromagnéticas e ele é fundamental para, por exemplo, a gente ter aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Só que aqui, pessoal, existe um item a mais,
que é a câmera que vai instalada ali no para-brisa, e aquela câmera ali, ela trabalha em conjunto com esse radar frontal, justamente para aqui a gente ter o sistema, por exemplo, de aviso de saída de faixa, até mesmo com a correção automática para o carro voltar para a faixa. Então a gente, além de ter o controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal com o sistema de frenagem de emergência, identificando veículos e pedestres, nós também temos o sistema de auxílio de faixa. Quando a gente vem aqui para o Volkswagen Taos, pessoal, nós temos um radar frontal ali no símbolo da Volkswagen. Entretanto, nós não temos a câmera que faz o sistema de assistência, de aviso de saída de faixa. A câmera que eu falei para o farol, ela atua somente no farol. Ela não tem essa função de aviso de saída e permanência de faixa. Então aqui nós temos o controle de cruzeiro adaptativo, também temos o alerta de colisão frontal que também identifica pedestres, mas nós não temos a assistência para manter o carro no centro da faixa na rodovia. Também temos que falar aqui das assistências para estacionamento. E nesse caso, a gente tem os dois veículos aqui com 4 sensores dianteiros, mais 4 sensores traseiros. Lá atrás, os dois carros possuem câmera de ré para apoiar. Agora, o Jeep Compass também tem uma vantagem sobre o Volkswagen Taos, porque ele possui mais 4 sensores, 2 de cada lado. Este carro aqui tem aquele sistema de assistência de estacionamento, que ajuda a colocar o carro em vaga, tanto em vaga de rua, como também em vaga de shopping. E esse recurso não está disponível aqui no Volkswagen Taos, o que é curioso, porque existem outros carros da Volkswagen, como por exemplo o Volkswagen T-Cross, que tem esse recurso, mas o Taos não oferece. Agora, o Volkswagen Taos tem um outro dispositivo bem interessante, que é o assistente de frenagem e manobra. Utilizando esses sensores dianteiros e traseiros, obviamente quando você se aproxima do obstáculo, ele vai mudando ali o som de aviso. Só que, se o motorista não fizer absolutamente nada e o carro perceber que vai bater, ele freia automaticamente, no objetivo de evitar ou mitigar a colisão. Evidentemente que isso acaba ajudando muito naquelas manobras de garagem ou situações onde ocorrem aquelas pequenas batidinhas. E aqui atrás, como é que é o sistema de iluminação? Mais uma vez, temos soluções bem diferentes. Começando aqui pelo Jeep Compass, pessoal, a única coisa que nós temos em LED aqui é a iluminação de lanterna. Por quê? Luz de ré, luz de freio e luz de pisca são incandescentes. Até é verdade que a luz de freio ficou bem bonita, o acabamento que a Jeep deu aqui até parece um LED, mas a gente vê que é uma luz incandescente. E outro detalhe, esse carro também tem aqui aquela luz de neblina, também no sistema incandescente, mas é um recurso importante. Quando a gente vem aqui para o Volkswagen Taos, aí aqui a gente vê muito mais modernidade, porque 100% iluminado em LED aqui atrás. Então a gente tem a assinatura da lanterna que é bem bonita em LED, luz de freio, luz de ré e luz de pisca em LED. Entretanto, aqui não existe a luz de neblina. Então você vê, aqui no Taos tem mais modernidade em matéria de sinalização, mas numa situação extrema de neblina não dá para sinalizar. Já aqui é uma coisa mais tradicional, por assim dizer, com lâmpadas que estão mais suscetíveis a queimarem, mas existe a luz de neblina. Acesso ao porta-malas, como é que é? Vamos começar aqui no Volkswagen Taos. Tem botão aqui na tampa para você poder fazer a liberação e a tampa abre por um processo manual, aí como vocês estão vendo com mola a gás. E no Compass, como é que é? Olha só, aqui nós temos acionamento elétrico do porta-malas. Indiscutivelmente que nesse ponto o Compass ganha em comodidade. Bom, pessoal, aqui não tem nem muito o que discutir, né? A imagem já está mostrando que indiscutivelmente o porta-malas do Taos é maior do que o Compass. O problema é saber o quanto que ele é maior. Por quê? Olha só, o Jeep Compass, a Jeep fala que esse carro tem 410 litros de capacidade. Só que não é nessa posição que vocês estão vendo aqui o piso do porta-malas. A posição de 410 litros é quando você desce esse piso aqui para uma posição mais embaixo. A posição mais em cima são 390 litros. Quando a gente vem aqui no Volkswagen Taos, a Volkswagen fala em 498 litros de capacidade. Só tem um detalhe, ela diz que é sem esta tampa aqui, que é o tal do porta-pacotes. Com essa tampa, eles não informam o número. De toda forma,
Que o porta-malas do Taos é maior do que o do Compass, não existe dúvida nenhuma. Tem essas discussões de número e, inclusive, a Jeep resolveu aplicar aí um Somebody Love, agora na linha 2022, dizendo que o porta-malas do Compass agora tem 457 litros. E por que ela fez isso? Porque ela mudou o processo de medição. Então, em vez dela usar o processo VDA, que é aqueles bloquinhos, ela quis dizer que são 457 litros líquidos, como se você enchesse todos os espaços do porta-malas, o que na prática não funciona muito bem, né? Porque as suas bagagens não são líquidas, né? São objetos sólidos, então a medição por VDA funciona bem. Mas de toda forma, a Volkswagen também não é muito justa em dizer aí os 498 litros, porque a gente quer saber quanto é que cabe com o porta-pacotes. Mas de toda forma, eu vou afirmar para vocês, nesse ponto, o porta-mala do Taos é melhor. Espaço é importante, mas a gente também tem que ver aqueles recursos de praticidade. E aqui a gente tem uma pequena diferença de um carro para o outro. Os dois possuem aquelas tomadas 12 volts para você poder ligar, por exemplo, um cooler ali no porta-mala ou outros equipamentos elétricos. Agora, existem as diferenças. Por quê? Ambos têm iluminação no porta-malas, só que no Taos é somente um lado do porta-malas. No Compass tem luz dos dois lados. Isso pode fazer diferença com porta-malas cheios. Outro detalhe, ganchinho para você prender sacolinhas. Aqui no Taos só tem ganchinho de um lado, no Compass tem dos dois lados. Então esse tipo de praticidade pode fazer diferença para um ou outro cliente. Agora, vai aqui o meu puxão de orelha nas duas marcas, né? Que insistem em usar aquela porcaria de step temporário em nome do maior espaço no porta-malas. Eu já disse várias vezes que eu não gosto desses steps, porque pode ser muito bonitinho para quem só anda dentro de cidade grande, né? Vai botar o step temporário, não vai passar de 60 por hora, tá tudo beleza. Mas para quem viaja e viaja bastante em estrada, colocar esses steps, principalmente quando você fura o pneu no meio de uma longa viagem com o carro carregado, é um tremendo de um pepino. Portanto, vai aqui a minha crítica para os dois modelos que usam esse tipo de step. Quando a gente vê aqui os dois carros pela lateral, pessoal, a gente consegue ver que são produtos bem parecidos, né? Eles têm um porte muito equivalente. Inclusive, tem outras coisas que são equivalentes, começando pela construção de suspensões. Os dois carros têm suspensões independentes na dianteira e também na traseira. Eu destaco isso porque um concorrente direto como o Corolla Cross tem suspensão semi-independente. Até mesmo se a gente considerar o Peugeot 3008 como um potencial concorrente nesse segmento, também tem suspensão semi-independente. Então essa suspensão independente na traseira faz diferença para estabilidade e conforto. Outro ponto interessante, os dois carros aqui com freio a disco nas 4 rodas. E a gente sabe que isso garante frenagens mais eficientes por mais tempo em situações extremas. E também temos os dois aqui exclusivamente com tração dianteira, por isso que eu destaco sempre que nós temos aqui uma características de crossovers, né? Não de SUVs. Pois bem, tamanho, como é que fica? Jeep Compass, 4,40 m de comprimento, enquanto a gente tem aqui o Volkswagen Taos com 4,46 m. Largura, 1,81 m no Compass, 1,84 m no Taos, também um pouquinho maior o Taos. Altura, os dois carros com 1,62 m, aí eles são bem parecidos. Agora, a distância entre eixos, a gente sabe que esse número é bastante importante no que diz respeito ao espaço interno. Olha só, o Jeep Compass tem 2,63 m no entre-eixos, enquanto o Volkswagen Taos, 2,68 m. Pode ser que o Taos tenha aí um espaço interno melhor. E por fim, pessoal, temos que falar da plataforma desses dois carros. Aqui o Jeep Compass utiliza a Small Wide 4x4 ou Small Wide 4x4, que além do Compass, a gente também tem aí o Jeep Renegade nessa plataforma e até mesmo a Fiat Toro. É uma plataforma que a FCA desenvolveu prioritariamente para veículos mais utilitários e pensando na questão da tração 4x4. Quando a gente vem aqui para o Volkswagen Taos, ele usa a plataforma MQB. Mas a MQB que está aqui, pessoal, é praticamente a mesma do Volkswagen Jetta. Inclusive a MQB que a gente também tem aí não tem mais, mas tinha no Volkswagen Golf. Portanto, a gente vê uma plataforma mais de automóvel, por assim dizer, aqui no Volkswagen Taos. Então o que a gente consegue ver aqui?
Eles são muito parecidos e o Volkswagen Taos leva algumas pequenas vantagens no que diz respeito ao tamanho. Pessoal, o peso do carro também é importante. E é o que acontece? A gente sabe que essa plataforma do Jeep Compass, por ser uma plataforma mais desenhada para veículo utilitário, ela acaba sendo mais pesada. Então, esse carro aqui tem um peso em ordem de marcha de 1.589 quilos, enquanto o Volkswagen Taos pesa menos, 1.420 quilos. Então, se a gente for analisar essa questão, a gente vê que o Volkswagen Taos, por ser um carro mais leve, ele tende a ser mais econômico e talvez ter uma melhor performance no que diz respeito no 0 a 100. Mas isso a gente também tem que testar e mostrar para vocês na prática. Outros dados bem importantes para esses carros que estão nessa categoria de crossovers são as questões relacionadas a ângulo de entrada, ângulo de saída e até mesmo o ângulo de transposição, bem como a altura em relação ao solo. Pois bem, pessoal, vamos ver como é que ficam esses números. Começando aqui no Jeep Compass, o ângulo de entrada ou de ataque é de 20,6 graus, enquanto aqui no Taos é de 19. É pequena diferença, mas é em favor do Compass. Ângulo de saída, aquele usado para sair de um obstáculo sem bater ou raspar a parte traseira. No Jeep Compass, 31,4 e no Taos, 26,3. Novamente em favor aqui do Jeep Compass. E o ângulo central, que é aquele para você transpor um topo de morro ou alguma coisa assim sem raspar o meio do carro. Jeep Compass com 20,8 graus e aqui nós temos o Volkswagen Taos com 20,1. Diferença bem pequena, quase um empate técnico nesse ponto. Agora, altura em relação ao solo, e isso é muito importante para quando principalmente você vai pegar uma estradinha de terra, coisa assim. Não é o ideal, mas às vezes você tem que pegar. A gente tem aqui no Jeep Compass 20,2 centímetros, enquanto no Taos a gente tem 18,5 centímetros. Então, se a gente olhar para esses números, a gente consegue ver que o Jeep Compass se sai melhor. Mas a gente tem a nossa prova, né, de tachão e lombada justamente para esclarecer isso para vocês. E vocês vão conferir aqui no vídeo. Tem duas observações que a gente não pode deixar de fazer. A gente sabe aí do ângulo de ataque, saída, transposição e altura em relação ao solo. Só que olha só, se vocês prestarem bem atenção aqui no bico dos dois carros, vocês vão perceber que o Compass tem uma espécie de defletor de ar ali na parte inferior. Só que aquele defletor é uma peça bastante flexível. Então ele ajuda na aerodinâmica, mas pode ser que nos obstáculos ele acabe raspando com um pouco mais de facilidade. Isso é um ponto que a gente precisa levar em consideração. Outra coisa também que é muito importante, quando você vai usar esses carros em piso esburacado, tem uma outra coisa que faz muita diferença, que é justamente o aro da roda. E olha só, quando a gente vem aqui no Taos, a gente tem uma roda aro 18 polegadas com um pneu perfil um pouquinho mais alto. Enquanto a gente vem aqui no Compass, é uma roda aro 19 polegadas com um pneu perfil mais baixo. O que acaba acontecendo? Quanto maior o aro e menor o perfil, o carro vai ter mais estabilidade na estrada, porque o pneu é mais largo, né, e é mais baixo, o pneu dobra menos. Quanto maior é a altura do pneu e mais estreito, ele é um pneu um pouco mais, digamos assim, capaz de suportar buracos sem causar tanto dano, né? Porque tem mais área de borracha para deformar. Então essas são observações importantes que a gente tem que fazer, porque somente os ângulos de entrada, saída e transposição e altura em relação ao solo não querem dizer tudo. Existem esses outros componentes que acabam interferindo no resultado final. O banco traseiro aqui do Compass, como é que é? Começando aí pelo entre-eixos de 2,63, não é assim tão generoso, né? A gente sabe que um sedã médio tem 2,70. Entretanto, o banco dianteiro aqui é ajustado para uma pessoa de 1,80 m, olha só, eu tenho um pouco mais que 5 dedos fechados, né? Mas não chega a ser um palmo completamente aberto aqui do joelho ao encosto, o que é bom. Movimentação de pés, não digo para vocês que é ruim, né? A gente até que consegue movimentar bem os pés aqui atrás. Porém, quando eu ponho aqui os pés apoiados no assoalho, a parte de baixo da perna não encosta completamente aqui no banco. Não é a situação mais confortável possível, mas também não chega a ser tão ruim assim. Amenidades que a gente encontra aqui atrás: alça de segurança no teto, ganchinho para cabide, iluminação individual. Lado esquerdo e lado direito tem essa iluminação. Acaba ajudando bastante, né? Outras coisas que a gente encontra: descansa braço escamoteável com duas posições aqui de porta-latas. E olha só, na extensão do console nós temos saída de ar-condicionado, que é importante, né? Para um país como o Brasil, quente. Tomada USB,
padrão normal, aquele quadradinho mais comum para você poder ligar aí o seu smartphone ou tablet. E tem coisas a mais aqui. Tem uma tomada 12 volts convencional, daquela que a gente já conhece, padrão automotivo, e uma outra tomada aqui de 127 volts, inclusive com a tomada padrão brasileira, aquela tripolar, né, que todo mundo odeia, mas está presente aqui. Isso acaba fazendo uma grande diferença. Então, tem todas as conexões possíveis aí no mercado em matéria de carregamento. Isso é muito legal. Falando aqui da porta, espaço ali para você colocar a garrafa, a lata não dá porque é inclinado, mas sobra bem pouquinho espaço para você guardar mais coisas ali, né? Então, se você colocar a lata, praticamente vai caber uma carteira ali no espaço adicional. Falando do acabamento de porta, olha só, que a parte superior é plástico duro, como vocês estão vendo, plástico duro na parte de baixo. Entretanto, a região onde você apoia o braço aqui e a grande parte da lateral de porta, eu não saberia dizer se é um couro ou um couro sintético, mas de toda forma é suave ao toque. E aqui, onde a gente tem aqui os botões e aqui onde você apoia a mão para puxar, é uma peça quase que emborrachada, né? Então, a qualidade de acabamento é interessante. O que a gente consegue dizer aqui do Compass? Muitos recursos aqui de amenidades aqui atrás, mas eu vou dizer para vocês, não é a posição, digamos assim, ergonomicamente mais confortável que existe. E como é o espaço aqui no banco traseiro do Volkswagen Taos? Pois bem, o modelo tem 2,68 no entre-eixos, que é uma medida generosa, apenas 2 centímetros abaixo de um sedã médio. E olha só, banco dianteiro aí para um motorista de 1,80 m, posição confortável. Temos aqui praticamente um palmo aberto entre o meu joelho e o encosto do banco, que é bem generoso. Movimentação de pés, pessoal, também é bem ampla, olha. Nessa situação você quase que consegue esticar completamente aqui a perna. E mesmo nessa posição aqui com os pés apoiados, as pernas encostam aqui na parte de baixo do banco. Aliás, o banco é bastante anatômico, você se sente aqui bem encaixado no banco. Outros recursos que a gente tem aqui, alça de segurança no teto, ganchinho para cabide, iluminação individual dos dois lados em LED, um ponto de modernidade. Descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas. E ainda temos aqui, ó, saída de ar-condicionado do banco traseiro e também uma porta ali USB, mas é do tipo C, essa mais nova, né? Então, se você tiver equipamentos mais antigos ali com USB normal, você tem que usar em um adaptadorzinho. Não é nada muito fim de mundo, porque custa R$10, R$15 esse adaptador, mas você tem que usar o adaptador. Se a gente comparar essa extensão aqui do console com o Compass é mais interessante, né? Tem tomada de 110 volts, tem tomada de 12 volts, então tem mais recursos. Porém, o banco aqui do Taos é evidentemente mais confortável, não dá para discutir, né? Então, até temos mais espaço aqui. Entretanto, olha a observação. Aqui existe um túnel traseiro um pouco mais alto, né? Um túnel central traseiro. Então, se você colocar 5 pessoas no Taos, essa quinta pessoa vai ter menos espaço para a perna do que no Jeep Compass. Então, vocês vejam que não existe escolha fácil. Falando ainda de porta, pessoal, plástico duro parte superior, plástico duro parte inferior. Aqui a gente consegue ver que o acabamento do Compass é superior ao do Taos, ainda que aqui na parte onde você apoia o braço você tenha material suave ao toque. Mas na composição geral, o acabamento do Compass é melhor. E para porta-objetos, aí o Taos é melhor. Você tem espaço ali para colocar garrafa e ainda sobra espaço para você guardar mais coisas. Então, em matéria de organização, o Volkswagen Taos é melhor. Dá para dizer qual que é melhor dos dois? Bem difícil, né? Porque o Taos ganha em umas coisas e o Compass ganha em outras. Aí fica muito a critério de cada um dos clientes. Respondendo aí pergunta que internautas fizeram no nosso vídeo de agenda, como ficam os dois carros quando você rebate completamente os bancos traseiros? Algum deles cria aí uma linha completamente horizontal? Pois bem, começando aqui pelo Volkswagen Taos, não, isso não é possível. Como a gente consegue ver, o banco traseiro rebatido fica ali um degrau em relação ao porta-malas. Entretanto, no Jeep Compass, quando a gente olha assim, parece que não dá para fazer a linha completamente horizontal. E completamente horizontal, verdadeiramente não dá mesmo. Entretanto, como ele tem o piso do porta-malas variável, quando você sobe aqui o piso do porta-malas um pouco, o que acaba acontecendo? Forma uma linha completamente horizontal? Não, mas pelo menos existe uma continuidade entre o piso do porta-malas e o encosto traseiro que fica um pouquinho inclinado. Então aqui, vamos dizer assim, existe aí uma continuidade, não fica o degrau, mas não é completamente plano. Agora, é importante observar que aqui se tem essa vantagem de você ter esta continuidade, se você precisar de espaço, o Taos ainda continua sendo a melhor solução para você guardar volumes de diferentes tamanhos. E
como é que é o Compass aqui na posição do passageiro. Começar pelo banco, forrado em couro e com ajuste elétrico, que a gente tem aqui. Distância, altura e inclinação do encosto e até mesmo a inclinação do assento. Tem também o ajuste lombar, que pode ser colocado para cima ou para baixo, para frente e para trás. Então a gente vê vários ajustes diferencial do carro, porque são vários concorrentes que não oferecem esse tipo de recurso. Em matéria de acabamento, material soft touch aqui em cima, aqui na parte central costurado em couro, inclusive com a parte da costura contrastante, também suave ao toque, e a gente vê uma qualidade de acabamento muito boa. A saída de ar aqui, por exemplo, ela tem um design que acompanha o resto do painel, é bonito. Aqui, este detalhe que corta o painel também, tem um plástico de boa qualidade, e o plástico duro a gente só vê aqui na parte de baixo, mas tem uma qualidade boa ao toque. Porta-luvas, na hora que você abre, ele consegue abrir bastante até encostar na perna. Se você afastar a perna, ele abre completamente, mas ainda assim você já consegue fazer um acesso aqui que tem um espaço interessante. Quando a gente vai para a porta, mais surpresas. Material suave ao toque aqui na parte superior, e aqui, aonde você acaba encostando o braço, é o mesmo material de couro que a gente consegue ver aqui, então é bem agradável. Plástico duro a gente vai ter aqui e na parte de baixo. Até mesmo aqui um detalhe em black piano, a maçaneta aqui com esse tom fosco. Também a gente consegue ver uma construção que, para quem está sentado aqui dentro, percebe uma qualidade maior. E ali na porta ainda existe espaço para você colocar lata ou garrafa e ainda tem espaço adicional para você guardar outras coisas. Então o que a gente percebe em matéria de acabamento aqui no Compass é que a Jeep se esforçou para mostrar alguma coisa que é diferente do que normalmente a gente vê na categoria. E o Volkswagen Taos, como é que é aqui a posição do passageiro dianteiro? Banco, por exemplo, é forrado em couro de boa qualidade, inclusive a parte central onde você senta é microperfurada. Isso aqui ajuda, por exemplo, a diminuir a temperatura do banco quando você deixa o carro no sol. E também é mais agradável ao toque. Pois bem, pessoal, o banco do passageiro aqui é tudo manual, mas a gente pelo menos encontra aqui o ajuste de altura, o que nem sempre está presente num banco de passageiro manual. Em matéria de acabamento, olha, a Volkswagen se esforçou para melhorar o padrão. Como, por exemplo, a gente tem aqui uma peça, que é um plástico, mas é um plástico de uma boa qualidade, que tem aqui uma continuidade, inclusive com a tela do multimídia. E a gente também tem uma outra parte aqui, que é forrada, né, revestida por uma espécie de camurça com a costura contrastante. E esse material ele se estende por uma boa parte da porta também. Dá um pouco mais de sofisticação. Só que a gente continua encontrando o plástico duro em cima e o plástico duro embaixo. Quando a gente abre aqui a tampa do porta-luvas, ela quase que abre completamente sem encostar no joelho. Encosta bem pouquinho, mas você não precisa afastar tanto a perna para conseguir fazer acesso ao compartimento. Quando a gente vai para a porta, olha, ainda que aqui seja plástico duro, esta parte aqui superior da porta é um material suave ao toque, tá? E aí você tem aquela continuidade daquele plástico de melhor qualidade aqui na extensão da maçaneta, a parte revestida nesse material gostoso ao toque aqui na porta, e ali onde você apoia o braço também é um material suave ao toque, só que depois você tem plástico duro, plástico duro, plástico duro. Entretanto, ali onde você vai guardar as coisas, você tem um compartimento bem amplo, você consegue guardar bastante coisas ali, então tem espaço ali para você colocar a garrafa e uma série de outras coisas. Então a versatilidade de espaço é bem interessante. O acabamento melhorou, mas se a gente for comparar com outros veículos que concorrem nessa categoria, eu vou dizer que ele é apenas bom. Cabe destacar que o Volkswagen Taos tem um diferencial interessante, que é a iluminação interior personalizável. Via central multimídia Volkswagen Play, você consegue escolher até 10 tons diferentes de uma iluminação em LED. Inclusive a gente tem uma fita de LED aqui no painel que se estende ali para as portas, onde você consegue escolher cores diferentes e, se precisar, até configurar aqui as áreas com a intensidade dessas cores, o que acaba sendo diferente, afinal de contas torna o interior do carro, digamos assim, mais interessante e personalizável. Vamos conhecer um pouco aqui do painel digital do Compass, que é uma das novidades aí da linha 2022. Pois bem, a gente tem vários modos de visões e configurações aqui. Eu vou começar mostrando os modos que a gente tem. Esse que é o analógico, com o contagiros e o velocímetro. Apertou aqui e segurou, ele muda para o modo digital e põe o contagiros embaixo aí numa espécie de barra grave. Outra opção que você tem aqui é alternar a escala. Então você tem aqui quilômetros por hora,
apertando de novo milhas por hora. Não tem muita utilidade no Brasil, mas fica de curiosidade. Outra opção é você usar aqui os botões para esquerda e direita. Então você consegue colocar aqui o modo do auxílio de condução e até um modo normal ou um modo de zoom. Então você consegue alternar aqui as duas funções. Outra opção que a gente também tem aqui, pessoal, é subir e descer os menus. Então a gente tem o primeiro ali que é a direção. Depois você tem aqui informações do veículo. Então vocês estão vendo ali inclusive que ele está dizendo que o Start Stop está desativado. Nós temos um botão que você pode apertar aqui para ativar o Start Stop. Então ele fica aqui abaixo da central multimídia. Aí você pode correr outros menus. Aqui você tem o consumo instantâneo do carro, informações diversas como temperatura do motor, temperatura do câmbio, temperatura do óleo e o voltímetro da bateria, que acaba sendo muito útil algumas vezes, principalmente quando você deixa o carro parado muito tempo. Pressão dos pneus e de novo a informação do Start Stop. Descendo mais uma vez, a gente tem informações aqui do computador de bordo, Trip A e Trip B. Descendo mais uma, a gente tem informação aqui do áudio, mais uma vez mensagens armazenadas que o carro possa ter, então qualquer anomalia ele vai aparecer aqui. Aí você tem aqui um menu de configurações, onde você pode fazer algumas configurações aqui na tela, como por exemplo, mudar a posição da temperatura e da hora ali no canto superior. E você também tem mais algumas configurações do veículo, como o Hill Start Assist, ativar ou desativar o airbag do passageiro. E por fim a gente volta aí no primeiro menu. Então como a gente consegue ver, é um painel virtual que obviamente permite algumas configurações e aquele menu que a gente já conhece bastante aí da Jeep, mas particularmente eu acho que para um painel virtual faltou aí mais temas e principalmente a possibilidade de você espelhar um mapa de GPS aqui no campo visual do motorista, porque o carro tem GPS embarcado, mas você não consegue fazer o espelhamento aqui no campo do motorista. Vou aproveitar aqui para falar sobre o freio de estacionamento elétrico. Não tem mais alavanca de freio de mão, poupa espaço aqui no console e tem algumas funções inteligentes. Então você tem um botão aqui para liberar o freio de estacionamento, você vê pelo painel, puxando você aciona. Agora olha só que interessante, o freio aqui está acionado. Eu vou soltar o meu cinto de segurança e vou colocar o carro em drive. Vou tentar sair com o carro. O freio de estacionamento continua preso, como vocês viram ele não libera. Agora olha só. Vou voltar o carro para parque, vou colocar aqui o cinto de segurança e agora eu vou colocar o carro em drive. Automaticamente ele já liberou o freio de estacionamento. Agora eu vou voltar o carro aqui para parque, automaticamente ele acionou o freio de estacionamento. Então o que a gente consegue ver aqui? Ele identifica que o cinto de segurança está afivelado para fazer a função automática. Se o cinto de segurança não estiver acionado, ele não faz a função justamente para prevenir acidentes. Outra função muito legal que esse carro tem, além do freio de estacionamento eletrônico, é a função Hold. Como é que ela funciona? Pois bem, vou colocar aqui o carro em drive, já liberou o freio de estacionamento. Olha, tirei o pé do freio, o carro já começa a se movimentar. Quando eu aciono a função Hold, o que ele faz? Ele retém o freio acionado até que eu acelere o carro. Então eu vou tirar o pé do freio, tirei o pé do freio, o carro está parado. Se eu der um toquinho no acelerador, o carro se move. Pisei no freio novamente, ele acionou o hold ali no painel, tirei o pé do freio e ele fica parado até que eu acione novamente. Então, isso aqui é muito útil no trânsito, para quando você está dirigindo não ter que ficar o tempo todo com o pé no freio. E até mesmo quando você está em rampas, descendo ou subindo, isso também ajuda a evitar que o carro escorregue para frente ou para trás durante manobras. Bom, vamos falar aqui do Active Info Display da Volkswagen. A gente já conhece de outros modelos, mas é sempre bom a gente relembrar. Painel totalmente virtual à frente do motorista, onde você também tem modos diferentes de visão. Então você tem aí a visão tradicional, apertou aqui o botão View, ele muda o modo de visão, apertou mais uma vez, ele coloca informações adicionais. E aí também aqui no volante você consegue alternar entre as funções. Então a gente tem essa função aqui, onde você consegue ver várias informações relacionadas aqui ao computador de bordo, né? Então você está vendo aqui várias coisas que você pode escolher para ficar exibida aí de forma constante. E aí você tem, por exemplo, a opção de mudar a página para status do veículo. Você tem aqui também função do telefone, função de áudio, função aqui dos assistentes. Inclusive quando você entra aqui nessa tela, você consegue ver justamente ali a escolha em relação ao veículo da frente do controle de cruzeiro adaptativo. E aqui também tem um botão de atalho do lado esquerdo do volante que quando você aperta ele,
Você consegue ver se você quer o controle de cruzeiro adaptativo, o limitador de velocidade e ativar alguns sistemas de segurança do carro, como ponto cego, assistente de saída, o front assist, que você pode ativar ou não essas funções aqui todas no veículo. Além da função de assistente, nós também temos aqui os dados de consumo, que você consegue alternar desde a partida, longo prazo e desde o abastecimento. Você também tem aqui status do veículo, onde você consegue ver se tem alguma anomalia no carro. Então, como a gente consegue ver, é um painel bastante simplificado, mas que tem as principais operações. Uma coisa aqui que deixou um pouco a desejar é que no passado a Volkswagen já teve a opção de copiar o mapa de GPS da central aqui no Active Infodisplay. A gente via isso quando os carros eram equipados com a central multimídia Discover Media. E agora com o Volkswagen Play, como ele não tem mapa de GPS embarcado, não é possível você integrar o mapa de GPS aqui na frente do motorista, o que acaba sendo uma pena. O Volkswagen Taos também tem aqui o sistema de freio de estacionamento elétrico. Então, ó, o freio aqui está acionado agora. Estou com o cinto de segurança, vamos colocar aqui o carro em modo drive e vamos acelerar. Olha só, ele liberou o freio de estacionamento. Porém, quando eu coloco o carro em parque, você viu até que ele acionou aqui o start-stop, ele parou o carro, mas ele não acionou o freio de estacionamento. Mesmo quando eu desligo o carro, por exemplo, pessoal, olha só, o carro está com o freio de estacionamento não acionado, né? Então ele não tem essa função de acionar o freio automaticamente. Eu vou acionar ele aqui manualmente. Agora vamos ver se ele tem aquele dispositivo de segurança, né? Vou liberar aqui o cinto de segurança, vou colocar o carro em drive e vou tentar sair com o freio puxado. Vamos ver se ele libera? Olha só. Ele libera o freio de estacionamento mesmo que você não esteja com o cinto de segurança. Então ele não tem o dispositivo que a gente viu no Jeep Compass, que o fato do motorista estar com o cinto de segurança, ele faz aí uma interpretação diferente e isso ajuda a prevenir acidentes. Aqui no Taos não está disponível. Uma outra observação aqui a respeito do Volkswagen Taos. Nós temos aqui ar-condicionado digital e automático de dupla zona, assim como acontece no Jeep Compass. Só que no Volkswagen Taos você tem um recurso a mais, que é o banco dianteiro, tanto do motorista quanto do passageiro, aquecido em 3 níveis. Então você pode ter aqui 3 níveis de aquecimento para o motorista e 3 níveis de aquecimento para o passageiro. Para as regiões mais frias do Brasil, ou até mesmo outras regiões no momento do inverno, pode fazer diferença aí para um conforto a mais de manhã cedo quando a temperatura está muito baixa. Hora da gente dirigir aqui, já vou dar algumas dicas. Sistema de chave presencial, partida por botão, basta a chave estar dentro do veículo. E mesmo a chave sendo presencial para você guardar no bolso ou bolsa, existe um lugarzinho aqui muito bem desenhado para colocar a chave entre os 2 porta-latas aqui no console. Pois bem, já vou dar 2 dicas legais aqui que o carro tem para quando você vai dirigir. Um botão aqui abaixo da tela da central para você poder desligar a função de start-stop, aquela parada rápida do motor no trânsito. E também tem um outro botão para desativar aqui os sensores de estacionamento. Às vezes você está parado, eles ficam aí buzinando por causa de uma proximidade. Você pode desligar eles aqui. Bom, então vamos começar a iniciar aqui a nossa manobra. Quando a gente engata a ré, olha, o sensor inclusive está acusando ali a parte da frente. Deixa eu desligar ele aqui só para a gente poder explicar. Câmera de ré, aqui que tem inclusive ó, sistema de linha de guia dinâmica, como vocês estão vendo aí, a aproximação. E mais um modo de zoom aqui, para quando você está se aproximando aí de um obstáculo, você conseguir ver melhor. Bom, vamos ligar novamente aqui o sensor de estacionamento. Vamos virar aqui todo o volante que tem assistência elétrica. E vamos executar aqui a nossa manobra. A câmera de ré tem uma boa resolução, uma tela bem grande. Não vou dizer para você que é alta resolução, mas é uma resolução boa quando a gente compara aí com a maioria das câmeras. Ó, vamos mirar na árvore lá atrás, vamos usar até a linha de guia aqui para fazer o caminho até a árvore. Ó, o sensor de estacionamento funcionando aí direitinho. Vocês podem ver, funciona muito bem. Vou até passar para o modo de zoom, ó, pra você conseguir ver. Bem legal aí esse modo de zoom, né? Acaba ajudando bastante. Agora vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada para ver como é que a suspensão se comporta em matéria de maciez e até mesmo isolamento acústico. Primeiro teste de tachão. Vamos ver o comportamento aqui da suspensão do Compass. Alinhar aqui com o tachão. Olha, isolamento acústico aqui dentro bom. E eu notei a suspensão que
tende a ser confortável, tá? Talvez ela não seja até mais confortável por conta da roda aro 19, mas o ajuste da suspensão, ele se mostra assim macio, né? Ele não é aquela suspensão tão dura. Vamos ver agora aqui a primeira lombada 30 por hora. Vamos ver aqui como é que o carro se comporta na primeira lombada 30. Vamos lá. Ó, primeira lombada foi de boa, muito de boa, não bateu, não raspou, não indicou fragilidade, nada, não fez barulho aqui dentro do carro. Foi bem tranquilo. A segunda a gente já sabe que é um pouquinho mais difícil, ó, 30 por hora aqui, vamos lá. Ó, a frente deu uma raspadinha, não foi nada sério, foi bem suave, mas eu senti que raspou a frente. De toda forma, a suspensão continua consistente. Vamos ver agora aqui o barulho no piso desnivelado e a terceira lombada 30. Isolamento acústico continua bom, carro suave. Terceira lombada 30. Aqui já pegou um pouco mais. Não foi uma batida assim, mas a gente sentiu que a parte da frente pegou um pouco. Suspensão consegue filtrar bem, né? Suspensão totalmente independente da traseira. E a quarta lombada também raspou um pouquinho. Bateu? Não, nenhuma das três bateu, mas raspou. Então a gente vê que a parte dianteira assim não é tão alta. Esperava-se que o carro fosse melhor por conta da proposta dele, né? Um crossover, mas essas raspadas não foram tão bem assim. Vamos ver agora aqui alinhamento da guia. Vou até usar o espelho aqui para a gente conseguir ver se o carro está devidamente alinhado. Olha só, o start-stop aqui atuou, desligou até o motor na nossa parada rápida. Deixa eu alinhar aqui o carro com a guia. Pronto, carro alinhado com a guia. Vamos voltar o espelho aqui na posição correta. E vamos lá para a nossa manobra de fim de rua, sempre parando aqui no nosso ponto de referência. Ok, virando todo o volante, uma volta e 1/4 aqui do volante. Vamos executar a manobra. Vamos até ver se o sensor de estacionamento dianteiro entra automaticamente. Ó, já entrou. O sensor de estacionamento já entrou, já está detectando. Vamos até encostar o pneu na guia. Encostou o pneu, diria aqui que virou até um pouquinho mais que os 90 graus. Pouca coisa, mas virou. Vou voltar um pouco aqui para a gente poder desvirar o pneu, sem ter dano ao sistema. Desvirando todo o volante, direção com assistência elétrica bem leve. E vamos lá para a nossa manobra. Câmera de ré muito boa, a gente consegue ver aí, ó. E olha só, pessoal, o carro saiu aqui um pouco deslocado para a esquerda, mas de novo, a gente tem que lembrar que é um veículo relativamente grande, né? Estaria aí num tamanho de um sedã médio, que a gente pode dizer que para a proposta do veículo, até que ele não usou assim tanto espaço. Então nesse sentido de manobra ele foi muito bem, a gente viu que os assistentes funcionam legal, sensor dianteiro e traseiro, câmera de ré muito boa, suspensão confortável, bastante confortável, talvez não tão por conta do aro 19, mas fica a ressalva, né? Esperava-se que um carro como esse não batesse nem raspasse nas lombadas, e raspou. Então, precisa tomar um super cuidado? Não, mas em alguns casos você vai ter que maneirar um pouquinho para não raspar a parte da frente do veículo. Hora da gente dirigir aqui o Taos, sistema de chave presencial, basta estar dentro do veículo aqui. Temos um botão para dar a partida, ele já percebe a chave. Não tem um lugar específico para deixar a chave, mas tem aqui um porta-objetos do lado aqui do porta-latas que acaba sendo bem interessante. Pois bem, vamos engatar ré aqui no veículo. A gente tem aqui a câmera de ré. Detalhe, ela não é tão grande a tela, né? A imagem não é tão grande quanto aquela que a gente tem no Compass. Temos a linha de guia, mas ela não é dinâmica. Ela aqui é fixa, tá? Só aproveitando também, pessoal, esse carro também tem a função para você poder desligar aqui os sensores de estacionamento, só que quando você faz isso, ele também desliga a câmera de ré, né? Então, você tem que manter ligado para não perder a câmera de ré. E também aqui na tela da central multimídia, você tem um botãozinho para você poder desligar a função aí do start-stop do carro, né? Então, se apertando aqui, ele desliga o start-stop. Não é um botão físico, é um botão lógico. Bom, pois bem, vamos lá para a nossa manobra. A gente consegue ver o gráfico aqui de estacionamento do carro. Inclusive, você também tem aqui a função para a parte sonora. E aqui você também tem a função para o sistema de
frenagem automática de emergência, né? Se você não observar o obstáculo, mesmo com o sensor avisando, ele freia o carro automaticamente para prevenir batida. Isso é uma exclusividade aqui do Taos em relação ao Compass. Bom, vamos virar aqui o volante todo, direção com assistência elétrica. Vamos fazer aqui a nossa manobra. A gente consegue ver que a resolução aqui definitivamente não é tão boa quanto a do Jeep Compass, né? Nós temos a resolução menor, a qualidade da câmera também é inferior. Vamos ver aqui se ele avisa, ó, tá? Já detectou a árvore lá atrás. E aqui também a gente não tem modos de visão da câmera, é um modo só e acabou. Então nesse ponto não dá para discutir muito, o Compass acaba sendo um pouquinho melhor aqui do que o Taos em matéria de visibilidade e avisos. Vamos agora para a nossa manobra aqui de tachão e lombada para ver como é que o carro se comporta, né, em matéria de isolamento acústico e conforto. Vamos primeiro para o tachão. Isolamento acústico eu vou dizer para vocês que é muito parecido, eu não notei muita diferença, só que a suspensão do Taos é nitidamente mais dura, tá? Então você tem uma suspensão consistente, não indica fragilidade nem nada, mas é uma suspensão mais dura, ela não é tão macia quanto a do Compass. Então agora vamos aqui para o nosso teste de lombada, 30 por hora, vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Se ele bate ou raspa, como é que ele passa aqui no obstáculo. Vamos lá, primeira lombada. Primeira lombada passou numa boa, foi muito parecido aí com o Compass, não teve problema nenhum, não bateu, nem raspou, nem fez nenhum barulho. Vamos ver na segunda, né? 30 por hora, a gente sabe que essa lombada aqui é um pouquinho mais difícil. Ó, não bateu e não raspou na segunda lombada, então aqui o Taos já levou vantagem sobre o Jeep Compass nesse quesito. Então vamos agora para o piso desnivelado, vamos ver o barulho e a terceira lombada 30. Bom isolamento acústico também, terceira lombada aqui a 30 por hora. Aqui ele já deu uma raspadinha, diria que menor do que a do Compass, mas raspou um pouquinho. Agora a quarta e última lombada 30 por hora, vamos ver como é que o carro se comporta. Aqui passou sem bater ou sem raspar. Então no teste de lombada o Taos foi melhor do que o Compass, porque ele só raspou em uma lombada e o Compass raspou em mais lombadas, em 3 lombadas para ser preciso. Porém a suspensão aqui do Taos é nitidamente mais firme, então ele não chega a ser tão confortável. O isolamento acústico eu diria que é praticamente a mesma coisa nos dois veículos. Vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua. Deixa eu descer aqui o espelho para ver se o carro está devidamente alinhado com a guia. Sim, ele está alinhado com a guia. E vamos lá para a nossa manobra, sempre parando aqui no nosso ponto de referência. Vamos lá, pronto, virando todo o volante. Uma volta em 1/4, muito parecido com o Compass. Vamos virar, até encostar o pneu. Olha pessoal, tive a nítida impressão que o carro virou mais, tá? Virou um pouquinho mais que 90 graus. Voltar aqui um pouco o pneu para poder desvirar o volante. E vamos concluir aqui a nossa manobra. A câmera de ré não é tão boa quanto a do Compass, né? A gente tem uma qualidade bem mais simples aqui. Só que o Taos usou menos espaço da rua, né? Ele parou pouquinha coisa desalinhado para a esquerda, mas efetivamente usou menos espaço do que o Compass. Então, na hora de manobrar o Taos, você vai precisar de menos espaço. A gente viu que os sensores e a câmera funcionam, não tem uma câmera com a resolução tão boa aí quanto a do Compass, mas o que a gente pode dizer aqui? Tem a vantagem de usar menos espaço, né? A suspensão não é tão confortável, mas fez com que o carro passasse melhor nas lombadas. Então a gente consegue ver, difícil cravar aí exatamente qual que é o melhor, né? Porque tem gente que prefere conforto é uma situação, se tem gente que prefere que o carro não bata na lombada é outra, se tem gente que prefere melhor precisão nos sensores é um, se prefere menor espaço é outro. Ou seja, a gente tem aqui coisas próximas, mas com resultados diferentes. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Compass. Olha só, o start-stop acionou de novo. Vamos ver aqui como é que o motor se comporta, né? Esse novo motor T270. Motor 1.3 litros turbo com injeção direta.
a gente consegue ver aqui uma disposição interessante do motor. Você vê que ele está forçando bem pouquinho aqui a rotação, né? A gente já consegue ganhar velocidade com uma certa tranquilidade aqui. A superioridade desse motor, quando a gente compara aí com o antigo motor 2.0 que o Compass tinha, o motor Flex, né? O motor que ele tinha antes, nitidamente esse motor é melhor, não há dúvida nenhuma. A resposta dele é bem mais rápida, você sente bem mais torque aqui com esse novo motor turbo. E a gente também percebe um bom isolamento acústico, né? Então a gente praticamente não escuta o barulho do motor. Então, já que a gente já está aqui na estrada, então vamos aproveitar aqui, inclusive, para usar o limitador de velocidade. E eu vou programar ele aqui em 100 km por hora, justamente para a gente saber aqui qual é a velocidade em função da rotação. Vamos colocar aqui 100 por hora, pronto, programadinho. Vamos acelerar até a velocidade que a gente quer. Ele já limitou. Bom, a gente tá vendo ali embaixo, pessoal, que o contagiros assim não é super preciso, né? Aquela forma de contagiros fica meio confuso. Mas a gente tem ali aproximadamente uns 2.400 giros. Agora vamos subir aqui para 120. Então, subindo aqui, usando o limitador, que a gente tem a velocidade certinha. Esperar ele chegar aqui nos 120. Como tem um limitador, ele demora um pouquinho mais, né, para chegar na velocidade. Isso é normal, tá? Porque ele tem que ficar limitando para acertar a velocidade certinha. Bom, aqui nós temos... Vamos conferir se eu estou na marcha certa aqui, sexta marcha. Ah, agora sim, pessoal. Temos ali 2.200 rotações. A gente estava em quinta quando eu fiz o teste a 100 por hora. Vamos descer aqui para 100 e vamos ver quanto é que ele faz isso em sexta. Vamos lá, vamos conferir aqui agora. 100 por hora, menos rotação. Ali, a gente tem ali, acho que umas 1.900 rotações por minuto, o que mostra que o câmbio é bastante longo, né? A gente estava aqui em quinta, agora que eu percebi aí a diferença. De toda forma, a sexta marcha tem uma rotação bem baixa. Já que a gente já está aqui na estrada, vamos aproveitar para fazer a velocidade em função de rotação. Inclusive, eu vou usar aqui a função do limitador de velocidade. Então a gente, com esta função, a gente consegue programar a velocidade máxima, que eu vou colocar aqui em 100 km por hora. Vamos acelerar aí até o 100 e vamos ver qual é a velocidade. Lembrando que a gente tem que ver em que marcha que o carro tá. Então eu vou passar aqui o câmbio para o modo sequencial, quinta marcha e agora sexta marcha. Então olha aí, a 100 km por hora em sexta marcha a gente tem um giro baixo. Eu diria ali alguma coisa na casa de 1.800 rotações por minuto. Então agora vamos elevar o limitador aqui até 120. 115, 120, pronto, agora vamos acelerar até os 120 e vamos ver em sexta marcha qual é a rotação. Ó, pessoal, eu diria ali 2.200, 2.300 rotações talvez a 120 km por hora, o que são rotações baixas aí para a sexta marcha, não há dúvida nenhuma. Isso aí deve ajudar tanto na economia de combustível quanto também a reduzir ruído aqui dentro do carro. O Compass também está equipado aqui com o sistema de permanência de faixa. É esse botãozinho que a gente tem aqui abaixo da central multimídia. Inclusive vou acionar ele. Vocês podem ver ali que ele já colocou ali duas barrinhas verdes ali na lateral. Inclusive nós temos aqui uma tela que a gente consegue colocar essa função grande aqui. Tá vendo? Ó? Vocês estão vendo ali que as duas barrinhas verdes estão acesas, ou seja, ele está identificando as faixas. Então vamos forçar o carro para fora da faixa. Primeiro para a faixa seccionada. Ó, eu já estou vendo ele fazer a atuação, tá vendo? Agora para a faixa contínua aqui da lateral de pista, como vocês podem ver, ele tem aqui uma atuação relativamente rápida. Lembrando, pessoal, que a atuação, a configuração dessa atuação é feita pela central multimídia. Então você consegue, na central, dizer se quer que o sistema atue de modo antecipado, normal ou mais tardio. E também você consegue dizer na central se você quer uma atuação mais suave, normal ou mais intensa. Aqui eu estou usando o modo mais antecipado e também estou usando o modo mais intenso na atuação de faixa. E nessa situação a gente vê que o carro, ó, praticamente se mantém aqui no centro da faixa de rolamento, né? Então ele rapidamente já faz a atuação, e ó, vocês podem ver que ele está corrigindo sozinho o volante, o que acaba ajudando bastante aí
em longas viagens ou principalmente motoristas mais distraídos. Além do limitador de velocidade, você também tem aqui o controle de cruzeiro, que muita gente chama de piloto automático, e o controle de cruzeiro adaptativo, também o pessoal chama aí de piloto automático adaptativo, mas o nome certo é controle de cruzeiro. Vamos primeiro usar o controle de cruzeiro. Você aperta o botão aqui no volante e escolhe a velocidade que você quer. Então, definida a velocidade, o carro vai manter essa velocidade sempre, ele não vai frear e nem acelerar em relação ao carro da frente. Pisou no freio, cancela, apertou o botão reestabelecer, ele volta na velocidade programada. Agora, existe aqui o controle de cruzeiro adaptativo, que é outro botão. É este botão aqui, você pode ver até que ele mudou a instrução ali no painel, e aí você escolhe a velocidade que você quer. Eu vou até mudar de faixa para pegar um carro aqui na nossa frente, e olha só, ele automaticamente já identificou o veículo e está reduzindo a velocidade por conta da distância que eu escolhi. Você tem essas opções de distância aqui, essa que é a maior, essa aqui é a número 3, a número 2 e a número 1, que é a mais próxima. Então vou deixar aqui na mais próxima, vou mudar de faixa e olha só, ele automaticamente vai reestabelecer aí os 120 km por hora se não houver um carro à minha frente, ou então manter a distância que eu escolhi. E aí você consegue usar o controle de cruzeiro adaptativo junto com o sistema de permanência de faixa. Isso faz com que a viagem fique muito mais agradável, né? Porque se momentaneamente você tirar a mão do volante, de repente para mexer no multimídia, alguma coisa do tipo, o carro não sai aí da faixa de rolamento. Vocês estão vendo aqui que ele vai fazendo a correção. Agora, não é indefinidamente. Vai chegar um momento que o sistema vai perceber que eu não estou atuando sobre o volante e ele vai dar indicação para mim que eu preciso restabelecer a mão no volante justamente por uma questão de segurança. Isso aqui é apenas um sistema de assistência à condução e não um sistema de direção autônoma. Pessoal, independente do controle de cruzeiro adaptativo e até mesmo o sistema de permanência de faixa, o carro monitora constantemente os veículos que vão à frente. E se você se aproximar de um veículo de forma relativamente perigosa, ele avisa. Inclusive eu vou fazer essa simulação, olha só. Eu vou acelerar, tem um carro aqui na frente. Olha só. Vocês podem ver que ele deu o alerta ali no painel justamente para frear. Em algumas condições, ele até pré-condiciona os freios justamente para tentar ou evitar ou mitigar a colisão. E isso aqui você também consegue configurar a sensibilidade através da central multimídia. Bom, pessoal, vamos testar aqui agora a retomada de velocidade aqui do Compass, que a gente sempre usa aquele mesmo ponto de referência da estrada, né? Subida, ar-condicionado ligado, vamos reduzir para 60 e vamos acelerar tudo até 120. Vamos ver como é que o carro se comporta, ó. 60 por hora e agora nós vamos pisar tudo. Vamos lá, pessoal? Por hora, 110, 120. Como a gente viu, ele tem uma resposta muito boa, considerando o tamanho aí do modelo. Hora da gente dirigir aqui o Volkswagen Taos na estrada. Inclusive, ó, o start-stop está funcionando, a parada rápida do motor. Vamos dar uma olhada como é que esse conjunto aqui rende. Aqui eu já digo para vocês que é um diferencial aí do Taos, né? O motor dele, a gente consegue ver que é bem espertinho em entregar rapidamente o torque. Então você força bem pouco ali o giro, né? Você vê que você toca no acelerador e ele já rapidamente dá uma resposta e já busca aí uma marcha superior. Então o torque máximo aí a partir de 1.500 rotações por minuto, ele acaba sendo bastante gostoso aí de ser dirigido, né? Então você tem uma resposta pronta. Esse motor já da Volkswagen já é bastante conhecido, aliás esse conjunto aqui já é bastante conhecido de outros modelos, né? E aqui no Taos não é diferente, apenas o Taos é um pouquinho maior aí do que, por exemplo, o Volkswagen T-Cross. Então já vamos aproveitar aqui, vamos fazer a nossa aferição da velocidade em função de rotação. Vamos acertar aqui a velocidade em 100 km por hora e vamos dar uma olhada aqui qual é a rotação em sexta marcha, ó. 100 km por hora, um pouquinho menos de 2.000 giros ali, né, pessoal? Dá para falar em 1.800, 1.900 giros, o que é pouco, né? O que é pouco, é um giro bem baixo. Vamos acelerar agora aqui para 120. Você vê que o carro tem uma resposta interessante. Ó,
Ó, chegando a 120, aí é um pouquinho mais que 2.000 giros, talvez ali 2.100, 2.200 giros, o que tudo ajuda aí, principalmente na redução de ruído e também na redução de ruído interno aqui dentro, que eu vou dizer para vocês, o isolamento acústico aqui é bom. Vamos testar aqui o controle de cruzeiro adaptativo do Volkswagen Taos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar o sistema, vamos programar uma velocidade. A velocidade que eu vou colocar aqui é 120 km por hora, que é o que essa rodovia permite. Inclusive nós temos uma tela aqui no Active Info Display que é justamente referente aos assistentes, que é essa daqui, onde você consegue escolher distâncias em relação ao veículo da frente. São todas essas distâncias, eu vou colocar na mais próxima. A gente tem um pouquinho de trânsito aqui na estrada e a gente daqui a pouquinho vai chegar atrás de um carro que eu tô vendo aqui que ele está numa velocidade inferior aos 120 km por hora. Então o controle de cruzeiro adaptativo, o que ele faz? Ele reduz a velocidade para manter a distância que a gente escolheu em relação ao veículo da frente. E aí quando a estrada está completamente livre, o que ele faz? Acelera até a velocidade programada. Olha só, ele já identificou o veículo, a gente consegue ver aqui na tela da assistência e está mantendo a distância que eu escolhi em função da velocidade do veículo que vai à minha frente. Você pode ver que eles estão bem mais baixos aí que os 120 permitidos. Agora eu vou trocar de faixa, não vou acelerar nem nada, vou deixar o carro fazer tudo sozinho. Olha só, ele está reestabelecendo aí a velocidade de 120 km por hora, que é o que a via permite. Lembrando, pessoal, esse carro tem aqui o controle de cruzeiro adaptativo, mas ele não tem um sistema de permanência de faixa e muito menos aviso de saída. Então aqui é apenas o controle de cruzeiro adaptativo mesmo. Agora, independente do controle de cruzeiro adaptativo, ele tem um alerta de colisão frontal. Vamos ver se a gente consegue demonstrar para vocês. Eu desliguei aqui o controle de cruzeiro adaptativo e vou acelerar em direção a um outro veículo. Esse alerta de colisão frontal ele tem que ativar, avisar você e eventualmente até pré-condicionar os freios. Depende de sensibilidade de carro para carro, mas vamos ver se aqui no Volkswagen Taos a gente consegue fazer o sistema avisar a gente dessa proximidade perigosa. Vamos lá? Aí, ó. Como vocês podem ver, ele deu o alerta bem grande ali no painel, deu o alerta sonoro avisando que a gente estava indo aí numa aceleração perigosa em relação ao veículo da frente. Esse daqui é o Front Assist, que sempre funciona, independente do controle de cruzeiro adaptativo estar ligado ou não. Agora, pessoal, aqui direto do volante tem um botãozinho dedicado a esses recursos de assistência. Quando você aperta ele, você consegue ali, diretamente pelo Active Info Display, trocar o ACC apenas pelo limitador de velocidade, que é aquele sistema que você programa a velocidade, você acelera até a velocidade, o carro vai só até a velocidade que você programou, é bom para usar na cidade, por exemplo. Você também tem aqui a opção de, por exemplo, ativar ou desativar o indicador de ponto cego. Também tem o assistente de saída de vaga e o Front Assist, que é esse recurso que eu acabei de mostrar para vocês. Então, tudo isso pode ser configurado diretamente aqui pela tela do Active Info Display, de uma forma bem simples, só usando aqui os controles do volante. Aproveitar agora aqui para fazer o nosso teste de retomada de velocidade de 60 a 120, que é o que essa rodovia permite. Ar-condicionado está ligado, vamos ver aí como é que o carro responde. Um pouquinho de trânsito aqui na estrada, mas vamos tentar aqui. Ó, 60 por hora no nosso ponto padrão, pisando tudo. 80, 90, 100, 110 e 120. A gente pode dizer aqui que o Taos tem sim uma resposta muito boa aqui nessa situação de retomada de velocidade. O primeiro carro que a gente vai testar vai ser o Volkswagen Taos. Para isso, eu já vou colocar os faróis na posição de ligado. Vocês viram que ele ligou a lanterna. Vamos dar a partida. Nesse momento, ele checa o sistema de autonivelamento dos faróis e até mesmo o sistema de abertura lateral dos faróis. Aqui ele já parou no ponto estabilizado. Agora vamos dar o farol alto. Como a gente consegue ver, aqui no Volkswagen Taos a gente tem uma iluminação bastante homogênea e um farol alto bastante intenso também. Agora é a vez da gente testar aqui o Jeep Compass. Primeira coisa que eu vou fazer é ligar a lanterna e vamos dar a partida no carro. E agora eu vou ligar aqui o farol baixo.
Como vocês podem ver, o Jeep Compass não tem nenhum sistema automático de nivelamento dos faróis. Eu consigo nivelar os faróis manualmente, usando o controle que a gente tem aqui dentro do carro. Então vamos colocar aqui na posição mais alta do farol. A gente também percebe que aqui próximo ao carro nós temos uma área de sombra grande, o que não acontecia no Taos. Mas quando a gente liga aqui o farol de neblina, aí a gente percebe que essa área fica mais iluminada. Agora vamos ligar aqui o farol alto. Bom, a gente também consegue ver que o farol alto do Compass é muito bom. Mas se a gente fosse comparar os dois faróis, eu diria que o sistema do Taos é um pouco mais completo, porque ele consegue ser mais homogêneo e a gente não depende aqui do farol de neblina para ter uma composição completa de iluminação. Ou seja, o conjunto do Taos é um pouco mais eficiente em matéria de iluminação do que o Compass e também ele é mais homogêneo. E olha só, pessoal, mais uma vez contamos aí com o apoio do nosso parceiro, a EF Automotiva da cidade de Sorocaba. Como vocês já sabem, a EF Automotiva é uma empresa especializada no fornecimento de equipamentos aí para oficinas mecânicas. E eles trouxeram aqui scanners automotivos que nós utilizamos, tanto no Volkswagen Taos como também no Jeep Compass. Esses scanners têm a capacidade aí de ler os motores e saber se todos os parâmetros do motor estão de acordo e até mesmo se existe alguma anomalia no veículo. E como a gente constatou, não houve nenhum tipo de problema. Assim, a gente tem certeza que os carros estão em ordem, tanto para a gente fazer o teste de consumo, como também realizar o nosso teste de aceleração. Agora, pessoal, chegou a hora da gente fazer o teste de aceleração com os dois modelos. Então, como é que vai ser? Primeiro a gente vai fazer o teste individual de cada um deles, usando aí o nosso processo de medição por GPS para saber o tempo. E depois vamos colocar eles lado a lado para ver como é que fica esse resultado na prática. Bom, vamos lá para o nosso teste de aceleração aqui com o Jeep Compass. Primeiro, modo padrão, sem nenhum dispositivo a mais, modo esporte, o controle de estabilidade alterado. Então, modo padrão do carro, vamos instalar o veículo antes, ligar aqui a nossa câmera de precisão, para medição do 0 a 100, vamos instalar o carro e saindo. A gente percebe que ele canta um pouquinho ali de pneu, o programa de estabilidade pisca. 80, 90, 100 por hora. Ó, conseguimos uma passagem aqui de 10,76 com o carro, não foi ruim. Bom, pessoal, na segunda passagem o que eu vou fazer é primeiro desligar o controle de tração do carro e vou colocar o câmbio aqui também em modo esporte, a gente vê até alteração no painel. Vamos ver agora nessa situação como é que ele se comporta. Vamos estolar o veículo. Aqui você vê que o carro patina bem mais na saída. Tive a impressão do giro subir mais também. Olha, pessoal, mas o número medido foi 10,80 segundos, o que ficou bastante próximo aí da primeira passagem. Dá para dizer que o carro, com essa condição de gasolina, está fazendo aí um 0 a 100 próximo de 11 segundos. Agora vamos fazer o teste de aceleração aqui com o Volkswagen Taos, usando os modos normais, né? Nem modo esporte, nem programa de estabilidade desligado, mas com ar-condicionado ligado. Então vamos estolar o carro e vamos lá. Estolando e saindo. A gente vê que o programa de estabilidade pisca um pouquinho. Olha, conseguimos um 0 a 100 aqui de 10,44 segundos. Foi uma marca boa. Agora nós vamos passar o câmbio aqui para o modo Sport e desligar o programa de estabilidade, que a gente tem que fazer isso pela central multimídia. Então você vem aqui em configurações, carro, programa de estabilidade, ASR desligado. Aí você desativa, ele dá até a informação ali no painel. Vamos fazer aqui a largada estolada, vamos ver como é que o carro se comporta agora. Vamos lá, estolando. Mesmo assim a gente vê que o programa de estabilidade acabou entrando um pouquinho sim, pessoal. Não desativou completamente não. Mas o 0 a 100 ficou um pouquinho melhor. Agora ele deu 10,30 segundos. Pelos números que a gente está vendo aqui, o Taos conseguiu ir melhor do que o Compass.
como a gente pôde constatar aí, olha só, a relação peso-torque e ainda aquela questão do torque máximo ser entregue numa rotação menor fez toda a diferença. O Volkswagen Taos acabou levando a prova, mas que fique a observação, a diferença foi pequena entre os dois carros. Perguntaram também no nosso vídeo de agenda qual desses dois carros é efetivamente mais seguro. Bom, essa resposta só pode ser dada quando esses dois carros passarem por um teste rigoroso de segurança, como por exemplo o Latin Cap. Então tem que pegar esse carro que é feito no Brasil, esse carro que é feito na Argentina, submeterem os dois ao mesmo teste e aí sim nós vamos saber qual deles efetivamente é mais seguro. Mas a gente pode falar um pouco aqui dos equipamentos oferecidos neles. A gente sabe que os dois, obviamente, vai ter freio ABS, programa de estabilidade, que faz parte aí de qualquer carro dessa categoria. Agora, o que tem de diferente aqui? Os dois, por exemplo, possui o alerta de colisão frontal com o sistema de frenagem de emergência, né? E os dois têm esse sistema tanto para veículos como para pedestres. Inclusive, recentemente temos um vídeo no canal que a gente mostra o sistema de pedestre funcionando aqui no Taos. No Compass nós nunca fizemos esse vídeo, não temos esse teste, mas a gente sabe que o sistema sim funciona também no Compass, então não dá para dizer qual deles que é o melhor nesse quesito. Em favor do Compass, eu posso dizer que aqui nós temos o aviso de saída de faixa com o sistema de permanência, que não está disponível no Taos. Tem mais outro detalhe. Aqui nós temos 7 airbags, enquanto aqui no Taos são 6 airbags. Então aqui tem um airbag a mais para o joelho do motorista. Então vocês já vão falar, mas então o Compass é mais seguro por causa disso? Não necessariamente, porque aqui no Taos existe o Post Collision Brake, que é aquele sistema que depois que o carro bate e abre o airbag, ele atua sozinho no freio do carro para evitar que ele continue rolando na pista se envolvendo em outros acidentes. O Compass não tem isso. Outro detalhe também, que é segurança, acaba ajudando. Tem aqui o assistente de frenagem em manobra, que mesmo que você não atue no freio, os sensores de estacionamento perceberam que você vai bater ou na frente ou atrás, ele freia o carro para mitigar ou até mesmo evitar a pequena colisão. Ou seja, como a gente está vendo, pessoal, a gente tem situações diferentes. E por fim, aqui também tem o alerta de tráfego cruzado traseiro com sistema de frenagem. Você está dando ré numa rua, apareceu um carro ali que você não viu, se ele vai te avisar e vai também frear o carro para evitar a colisão. Moral da história. Só o airbag aqui vai ser melhor para ter mais segurança? Ou o sistema de permanência de faixa que esse não tem? Ou esses outros sistemas podem fazer diferença? Então, fica muito difícil a gente dizer assim, esse é mais seguro ou esse é mais seguro, porque a gente está vendo que nós temos aqui soluções diferentes. Aí é uma questão muito de preferência pessoal de cada usuário, até que um teste com os mesmos parâmetros seja feito com os veículos. Então, pessoal, se na aceleração aí o Taos foi melhor, e aí como é que ficou a questão do consumo? Fizemos aí o teste também com gasolina. Pois bem, pessoal, o que a gente fez foi o seguinte, rodou com os carros o tempo inteiro juntos, um circuito urbano, rodamos aproximadamente 18 quilômetros. E olha só, o Volkswagen Taos fez uma média de 11,6 km por litro, enquanto o Jeep Compass fez 10,6 km por litro. Também faz sentido, afinal de contas, o Taos é um carro mais leve e tem um motor com menor potência e torque. Tudo isso acaba ajudando na questão de consumo. Testamos também na rodovia. Para isso, a gente rodou um pouco mais, foram 33 km de rodovia. Velocidade média aí na casa dos 65 km por hora, até porque teve algumas pequenas áreas urbanas, mas essencialmente rodovia. Volkswagen Taos conseguiu 12,8 km por litro e o Jeep Compass conseguiu 11,6 km por litro. O que mostra aqui pra gente que na questão de consumo, assim como aconteceu na aceleração, o Volkswagen Taos consegue ser um pouco mais eficiente. Também fizemos aqui o levantamento das revisões obrigatórias dos dois carros até 60 mil quilômetros, sempre lembrando que são aquelas revisões preconizadas pela fábrica para você poder manter a garantia do veículo em dia. Pois bem, começando aqui pelo Volkswagen Taos, pessoal, as 6 primeiras revisões totalizam R$ 2.786. Lembrando
que a primeira e a segunda e a terceira revisão você não paga, porque já está incluído no pacote quando você compra o veículo. Então a gente tem um valor apenas da quarta, quinta e sexta revisão, que dá esse total. Quando a gente vai para o Jeep Compass, as 6 primeiras revisões totalizam R$ 4.378, sendo que a revisão mais pesada do Compass é a quinta revisão, custando R$ 1.166. Então aqui é outro ponto aonde o Volkswagen Taos também leva vantagem na questão do pós-venda. E mais uma vez consultamos aí a Multiclass Corretora de Seguros, nossa parceira da cidade de Sorocaba, para ter uma ideia de como é que fica aqui o valor para os dois veículos, sempre lembrando que o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem e ele é sempre da pessoa que contrata em relação ao carro. Portanto, mudou o perfil do utilizador, o preço do seguro também acaba mudando. Vou começar aqui pelo Jeep Compass, porque a gente considerou o mesmo perfil de pessoa para os dois carros. E eu já vou colocar logo a condição mais vantajosa, que é aquela que você tem a franquia reduzida em 50%. O Jeep Compass ficou com um seguro de R$ 4.400 e uma franquia reduzida aqui de R$ 7.800. Quando a gente vem aqui para o Volkswagen Taos, a situação que a gente tem é a seguinte: o seguro ficou em R$ 4.100, porém a franquia ficou mais cara, R$ 8.600. Então o que a gente pode dizer aqui a respeito dos dois carros é que a gente tem praticamente um empate técnico no que diz respeito a seguro. E os preços aqui dos carros, pessoal, como é que ficam? Pois bem, no momento da gravação desse vídeo aqui no final de junho de 2021, estamos assim. O preço do Volkswagen Taos na versão Highline, aproximadamente R$ 182 mil. Esse carro tem alguns opcionais, como por exemplo o teto solar em torno de 5 mil e o pacote da edição de lançamento, que aí acrescenta som beats, mais algumas personalizações que vai em torno de R$ 4 mil. Também tem opcional de pintura, ou seja, esse carro sem pintura aproximadamente R$ 191 mil. Quando a gente vem aqui para o Compass da série S, esse carro não tem praticamente opcionais, então o valor dele é de R$ 205.610. Obviamente, existe aí a opção do valor da pintura. De toda forma, pessoal, esses preços podem variar e, mais importante, eu estou falando aqui o preço base do estado de São Paulo, que é diferente do resto do Brasil. Bom, pessoal, aí vocês devem estar querendo saber qual dos dois carros ganhou esse comparativo. Então eu vou relembrar alguns pontos de destaque de cada um deles para a gente poder tentar montar uma opinião a respeito disso. Começando aqui pelo Jeep Compass, vamos falar dos pontos onde ele foi efetivamente melhor. E aí a gente tem vários, como por exemplo, central multimídia, nova central multimídia com amplos recursos, GPS embarcado, a plataforma de conectividade Adventure Intelligence da Jeep. E detalhe, pessoal, tanto a central multimídia quanto o pacote de conectividade, temos vídeo no canal, cada um falando de uma coisa para que vocês não percam nenhuma informação e a gente não deixe esse vídeo aqui assim tão longo. Também temos aqui todas as outras tecnologias presentes no carro, como por exemplo o Park Assist, que ajuda você a colocar em vagas de rua ou vaga de shopping, o sistema de assistência à condução, que tem o sistema de permanência de faixa amplamente configurável, e aí tem mais recursos, como o porta-malas traseiro com tampa elétrica, também temos o banco do passageiro com acionamento elétrico, temos o banco traseiro com 3 tipos de conexão ali, que é uma coisa que você normalmente não encontra aí nos veículos. O carro também vem com roda aro 19 polegadas, ou seja, a gente vê aqui no Compass uma série de recursos tecnológicos bem interessantes, até mesmo a presença do 7º airbag, né, airbag de joelho para o motorista, que são itens que fazem uma diferença muito grande aqui no Compass na série S. E aqui no Volkswagen Taos também tivemos pontos bem expressivos onde ele foi melhor do que o Jeep Compass. Eu já vou começar falando do sistema IQ Light do farol, sistema de gestão inteligente que a gente até mostrou aí no vídeo, que ele consegue ser mais eficiente para iluminar. E dirigindo, ele também é muito interessante. Outra coisa também que o carro foi bem, na questão de performance e desempenho, a gente viu que o 0 a 100 dele foi melhor e ele também foi melhor na questão de economia de combustível. E eu vou dizer para
vocês, em matéria de dirigibilidade, esse carro, pelo menos dentro do meu gosto pessoal, ele tem um acerto dinâmico mais interessante do que o Jeep Compass, mas aqui é uma coisa muito subjetiva. De toda forma, eu acho o estilo de condução desse carro um pouco mais agradável. Ele também foi muito bem no quesito da lombada, foi melhor do que o Compass. Outro detalhe, espaço no banco traseiro e espaço no porta-malas. Não podemos esquecer os recursos de segurança que esse carro também tem, como por exemplo, o Post Collision Brake, que é muito importante, e o alerta de tráfego cruzado traseiro com sistema de frenagem, além do sistema de frenagem em manobras, que freia o carro automaticamente. São dispositivos importantes de segurança. E por fim, o Volkswagen Taos acaba sendo mais barato aí do que o Jeep Compass quando você fala de preço final. E aí vem aquela pergunta, qual dos dois carros ganhou esse comparativo? Pessoal, é simplesmente impossível responder essa pergunta de forma tão objetiva, porque depende do que o cliente está procurando. Se o cliente gosta de tecnologia e conectividade, vai ser o Jeep Compass. Se o cliente precisa de mais espaço interno e um carro que seja mais eficiente em matéria de consumo, vai ser o Volkswagen Taos. Ponto. Não dá para dizer que esse ganhou ou esse ganhou. Depende muito da escolha do cliente. E outro detalhe, quando a gente fez o vídeo de agenda, eu deixei bem claro que esse daqui, o Volkswagen Taos, é o principal concorrente hoje no mercado brasileiro do Jeep Compass. Por quê? São carros de proposta muito parecida, que tem uma entrega também bem interessante, e aí as diferenças entre os dois são relativamente nuances. Nós não temos nenhuma grande diferença, assim, que a gente consegue dizer, nossa, que diferença de um carro para o outro. Então o objetivo desses vídeos aqui é sempre assim, nós mostramos para vocês as informações para que vocês, clientes, façam o juízo que for mais adequado para a compra do carro que vocês vão colocar em suas garagens. Pessoal, só aproveitando para lembrar vocês que se vocês não encontraram alguma informação aqui no vídeo de comparativo dos dois carros, é muito importante a gente dizer que, no caso do Jeep Compass, a gente tem a matéria de avaliação independente dele no canal, tem a matéria da central multimídia, tem a plataforma de conectividade e tem mais uma outra matéria mostrando as diferenças de versões entre a S e a Longitude. No Volkswagen Taos também não é diferente. Nós temos a matéria de avaliação do carro na pista, temos também uma matéria falando sobre o Volkswagen Play, ou seja, dá uma olhada nesses outros vídeos que a gente tem no canal, justamente porque a sua dúvida pode estar em um deles. E mais uma dicasinha bem legal para vocês, está precisando de pastilha de freios, pessoal? Procura aí a EcoPads. Pessoal, é uma infinidade de modelos de carros que a marca atende, inclusive ela tem para esses dois aqui. E para a gente fechar esse vídeo, pessoal, gostou de algum desses dois aqui? Faz o seguinte, deixa o seu comentário aí embaixo no vídeo que a gente coloca você em contato com um parceiro que vai te dar o melhor atendimento e também o melhor negócio. E olha só, pessoal, deixa aí o seu like se você gostou aqui do trabalho. Afinal de contas, foi bem complicado a gente conseguir fazer esse comparativo num tempo rápido aqui para vocês. E se vocês não se inscreveram, façam isso. Afinal de contas, esses comparativos super completos, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.